Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. A aula de hoje nós daremos continuidade ao nosso primeiro vídeo. O nosso primeiro vídeo nós abordamos as normas introdutórias do direito. Estudamos um pouquinho sobre a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E ao abordarmos a LINDB, nós identificamos as fontes do direito e posteriormente nós fomos além e vimos que nós temos outras fontes, além das fontes estabelecidas no artigo 4º desta LINDB, desta lei. Identificamos também, a partir daí, a força que tem uma fonte específica. Qual? A lei. A lei pela sua segurança jurídica, então a supremacia da lei em relação às outras fontes. E aí nós avançamos no estudo da lei, que nós daremos continuidade no vídeo de hoje. Então o vídeo de hoje não tem a intenção de findar os artigos da LINDB, mas dar continuidade neste estudo. No final do vídeo, nós identificamos revogação da lei. Nós identificamos que há a possibilidade da revogação total, como há a possibilidade da revogação parcial. Temos a revogação expressa e temos a revogação tácita. E avançando um pouquinho mais, nós identificamos também, em relação à revogação da mesma, que a mesma poderá se dar por incompatibilidade. E assim, nós identificamos pela incompatibilidade de uma determinada norma, como, por exemplo, pensarmos na Constituição de 1988 e uma lei anterior à Constituição. E aí identificamos a antinomia, e pela antinomia e pelo critério da hierarquia, o que irá prevalecer é as normas constitucionais, e aí essa norma infraconstitucional ela será revogada de forma tácita. Nós não estudamos ainda as antinomias, mas nós já introduzimos a antinomia nas nossas falas, como por exemplo a fala que eu acabei de expor. E agora eu vou me remeter aos meus alunos, o que eu perguntei, o que eu solicitei por meio de e-mail. Se uma norma X revogar a norma B e posteriormente a norma Z revogar a norma X, se isso faz com que a norma B volte a valer. Então vejamos, a norma X revogou a norma B. Então, a norma B deixa de existir no mundo jurídico. Mas, posteriormente, veio uma nova norma. E essa norma, que é a norma Z, revoga a norma X. E aí? Nós temos a possibilidade agora da norma B, uma vez que a norma X não existe mais, da norma B voltar a valer? Se eu afirmar que sim, eu estou falando sobre o efeito repristinatório, o efeito restaurador. Isso mesmo, efeito repristinatório é o nome que se dá quando eu tenho o quê? A restauração de uma lei. Será que nós temos isto em nosso ordenamento jurídico? Vamos para a LINDB. LINDB, artigo 2º, parágrafo 3º, nos diz: salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a vigência. Voltemos. Lei revogada se restaura pela revogadora ter perdido a vigência? Não. Esta é a regra. Pois o início nos diz do parágrafo 3º, salvo disposição em contrário. Então, apenas quando a lei expressamente declarar. E aí nós teremos uma nova lei,
que passará então a ter uma nova contagem de prazo para a sua aplicação. E aí temos de pensar da possibilidade da vacatio legis, por exemplo. Então nós não temos aqui o efeito repristinatório, o efeito restaurador, o que não quer dizer que as regras estabelecidas da norma já revogada não volte a ser estabelecida no nosso ordenamento jurídico, mas para que isso ocorra, eu necessito de uma lei expressamente estabelecendo isso. Isso não se dará de forma automática com a lei revogadora ter perdido a vigência. Perfeito? Agora, passemos para uma outra informação. No outro vídeo, nós aprendemos quando a lei perde a vigência. E quando falamos sobre a lei perder a vigência, falamos sobre a revogação, que nós até recapitulamos, e também falamos sobre a possibilidade de termos uma lei temporária, ou seja, uma lei estabelecendo o fim do prazo, ou o motivo que enseja aqui a sua vigência ter findado. Agora pensemos na MP, medida provisória. A medida provisória, ela está estabelecida na Constituição Federal, no seu artigo 62. E no artigo 62 da Constituição Federal, ela vem estabelecer que a medida provisória, já o próprio nome já diz, provisória, ela tem um prazo. Qual prazo? Isso, prazo de 60 dias, podendo ser renovado por mais 60 dias. Prazo total, 120. Tão logo publicada, a mesma aqui inicia a sua votação na Câmara dos Deputados para transformá-la ou não em lei. Ela tem força de lei, mas ainda não é uma lei. Mas vamos considerá-la então aqui como uma lei durante este período. Fato que iniciamos aqui a votação na Câmara e posteriormente, ao final aqui de passar pelas duas casas, pelo Congresso Nacional, a mesma poderá ser transformada em lei e assim lei ordinária, jamais lei complementar, pois medida provisória não pode ser editada quando tiver matéria de lei complementar. Deixamos isso bem claro, certo? Agora avançando aqui. Então, pode ser ao final rejeitada, não transformada em lei, ou nós poderemos aqui pensar na perda da vigência posteriormente, depois do decurso do prazo. Então, o Congresso Nacional não se manifestou, perdeu-se o prazo, porque nós temos um prazo de 60, podendo ser renovado por mais 60. Isso não vai se estender para mais de 120 dias, somando os dois prazos. Contudo, importa destacarmos aquilo que nós já estudamos. Por isso é importante nós termos todo aquele conhecimento do primeiro vídeo. E no primeiro vídeo nós falamos sobre vigor. E aí dentro do vigor eu perguntei, poderemos ter vigor e não vigência? E aí nós estamos a nos referir sobre a ultratividade, sobre os efeitos de uma determinada lei, mesmo que a mesma tenha perdido a sua vigência. Avancemos aqui para pensarmos na possibilidade quando nós falamos de medida provisória. Medida provisória que não é lei, mas teve força de lei, é como se lei fosse. E durante esse período, até mesmo se tivéssemos aqui uma antinomia entre uma lei existente e uma medida provisória, esta lei, ela estaria o quê? Suspenso nos seus efeitos, até que tivesse então o final dessa medida provisória, e essa medida provisória fosse convertida em lei, ou não sendo convertida em lei, voltaria então aqui aos efeitos da lei anterior. Então, feito esse destaque, é importante identificarmos que essa medida provisória ela tem um grande peso, tem uma grande importância na nossa sociedade. Mas, como eu disse, ela tem um prazo de 120 dias, 60 mais 60, 120 dias. Não quer dizer que ficará por 120 dias. Pode ser que em 60 dias já o Congresso Nacional decida e já transforme em lei, ou o Congresso Nacional venha rejeitar, ou uma das casas venha rejeitar. Certo? Fato que nós temos de pensar na redação, no texto dessa medida provisória.
Quando nós pensamos na redação, no texto em si dessa medida provisória, nós identificaremos a possibilidade da ultratividade. E aí eu dou um exemplo mais claro para os senhores, que é a medida provisória 905 de 2019. A medida provisória 905 de 2019 fala sobre o contrato. Qual o contrato? Contrato verde e amarelo. Olha, contrato verde e amarelo nos diz o quê? Nos diz várias coisas. Dentre elas aqui, sobre o primeiro emprego, retirando alguns direitos que vem ser estabelecido ou que está estabelecido na CLT, mas tão somente para o primeiro emprego. E aí estabelece a possibilidade do empregador contratar diante dessa nova modalidade de contrato de trabalho. E é um contrato a termo, um contrato por prazo determinado. Qual que é o prazo? Prazo esse de 24 meses. Onde está? Artigo 5º. Artigo 5º dessa MP diz que o contrato de trabalho verde e amarelo será celebrado por prazo determinado, por até 24 meses a critério do empregador. Mas disse aqui que a medida provisória é 60 mais 60. Então, como fica essa situação? Uma vez que este contrato é de 24 meses. Pois bem, o que nós teremos é essa medida provisória, ela pode até ser rejeitada. Ela pode até nem sequer ter sido aqui votada no Congresso e ter passado o prazo e, por fim, ao passar então o seu prazo, perde então a sua validade, mas não o vigor. O que eu quero dizer é o seguinte: durante aquele período de vigência da medida provisória, aqueles contratos estabelecidos, contrato verde e amarelo, empregador e empregado, estabelecendo o prazo de 24 meses, vai continuar com os 24 meses. Ele continuará. Ele não vai findar, ele não vai pausar de imediato, quando termina o prazo da medida provisória, de forma alguma, ou quando essa medida provisória ela é rejeitada. Entendemos aqui? A não ser que estejamos diante de uma outra situação. Uma situação onde considera-se a inconstitucionalidade, por exemplo, de um determinado artigo dessa medida provisória. Aí, neste caso, nós poderemos pensar que, por mais que tenhamos uma possibilidade, ou tínhamos uma possibilidade de ultratividade, ou seja, de gerar os seus efeitos além da sua vigência, ela perde então aqui de imediato. Nós não vamos prosseguir, avançar para esta regra, ok? Agora, pensemos aqui no conflito de normas no tempo. Sim, direito intertemporal. Quando nós falamos aqui desse direito intertemporal, ou seja, conflito temporal de leis que deverá ser aplicada à lei nova ou à lei velha, a situações cujos efeitos invalidaram o âmbito temporal da lei revogadora mais recente. Como fica? Né? Nós temos agora a seguinte situação: uma lei foi revogada e agora temos uma outra lei surtindo outros efeitos, dizendo aqui de forma totalmente contrária à lei anterior, ou nós não tínhamos uma lei e agora nós temos uma lei dispondo sobre um determinado tema, uma determinada matéria. Eu pergunto, essa lei nova vigente, ela retroage para casos passados? Eu posso pensar em situações construídas anteriormente e aplicar os seus efeitos? Ou o que nós temos aqui é a irretroatividade da lei. Eu tenho de pensar do presente para o futuro. E aí, como que nós ficamos? Vamos aqui dar exemplos. Suponhamos que 2 dias depois da dispensa de um determinado empregado, da rescisão, dispensa arbitrária, vem uma lei estabelecendo que agora a multa do fundo de garantia não é 40%, é 50%. Olha, gente, não existe essa lei. Eu só estou aqui dando um exemplo e construindo algo que não existe.
Suponhamos que 2 dias depois vem uma lei estabelecendo, essa lei é publicada e essa lei, no texto de lei, diz, né, que entra em vigor a partir da data da sua publicação. Né? Nós já identificamos isso no primeiro vídeo sobre essa possibilidade. Ok, e aí eu pergunto para vocês, o empregador que demitiu 2 dias antes, certo? Da publicação dessa lei, que passa a valer de imediato. O empregador agora terá a obrigação de, no momento de fazer o depósito das verbas rescisórias, depositar não 40% da conta vinculada ao fundo de garantia, mas sim depositar 50% a este empregador, multa de 50%? Não, nós não vamos pensar nisso. Então, a princípio, nós não temos aqui a força de retroagir, certo? Para casos, então, passados, nós vamos pensar para frente. E assim, se porventura esse empregador vier a dispensar 5 dias depois da publicação dessa lei, essa lei já está vigente, aí se aplica essa nova lei. Da mesma forma que nós temos de pensar no seguinte, suponhamos que então ele foi demitido e era para ter sido pago as verbas rescisórias numa determinada data, o empregador não pagou na data, porque hoje o que nós temos é a obrigação do pagamento em 10 dias, as verbas rescisórias, e ele não pagou, e aí a CLT estabelece que aplica uma multa, caso não respeite esse prazo. Mas veio uma nova lei estabelecendo que agora não será mais o pagamento, não precisa mais o empregador pagar as verbas rescisórias numa dispensa arbitrária em 10 dias, mas poderá pagar com 30 dias, depois de 30 dias do final do contrato, da dispensa. E aí, vou isentar a responsabilidade? Vou retirar esta multa aqui deste empregador? Multa essa que ele teria pela lei anterior? E aí, como que fica? Pois bem, novamente eu afirmo para vocês, nós vamos aplicar a lei anterior, pois o acontecimento foi anterior a esta lei que se estende esse prazo de 30 dias. Professora, mas onde você identifica isso? A senhora está baseando em quê? Em qual lei? Em qual artigo? Eu estou me baseando na Constituição Federal e também estou me basear na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 5º da Constituição estabelece isso. Artigo 5º, mais especificamente, o inciso 36, que fala sobre a não retroação da lei, que essa é a regra. Quando nós falamos sobre direito adquirido, sobre ato jurídico perfeito e sobre a coisa julgada. Da mesma forma, nós pensaremos no artigo 6º da LINDB, que também não irá retroagir. A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, aplica-se a lei nova aos casos pendentes e futuros, mas não se aplica aqui a atos que não estão mais pendentes. Quando nós pensamos, por exemplo, no ato jurídico perfeito, o ato jurídico perfeito é o ato já consumado, segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Vamos pensar aqui em situações já consumadas. Quando nós pensamos, por exemplo, em relação ao casamento, o casamento já foi consumado e agora estabelece novas regras, regras essa que se diferencia e que agora, se eu fosse casar, eu não poderia observar aquela regra antiga, porque senão eu não teria validade do meu casamento. Não, eu não vou aplicar, o meu casamento é válido, porque eu estava sobre o manto, sobre a proteção daquela lei, já foi consumado. Um outro exemplo,
Possibilidade agora de uma compra e venda. Eu compro o meu imóvel conforme a lei antiga. E agora vem uma outra lei estabelecendo novas regras para compra e venda de um determinado imóvel. Mas já houve a consumação, já houve aqui o registro, já está em meu nome. Então eu não posso pensar em agora ter de pensar nessa nova norma para eu me tornar proprietária deste imóvel. Vamos pensar agora em direito adquirido. O direito adquirido é considerado alguém que, por ele, possa exercer como aqueles cujo começo ou exercício tenha termo prefixado ou condição pré-estabelecida, inalterável, a arbítrio de outrem. O que quer dizer com isso? Pensemos na seguinte situação: eu sou empregada e laborei por 12 meses. Agora tenho um direito que é a férias. É o meu direito adquirido, pois a lei estabelece que o direito de férias é depois de 12 meses trabalhados. Aí eu tenho direito a férias na integralidade. Ninguém vai me tirar isso, mesmo que venha uma lei estabelecendo de forma contrária, pois eu já aqui atendi os requisitos. O que? Eu já trabalhei. Da mesma forma, vamos agora para algo mais recente. Pensemos na reforma da Previdência. Reforma da Previdência. E assim nós temos o quê? Princípio da segurança também. Princípio da segurança jurídica. Se um determinado empregado já cumpriu todos os requisitos para a sua aposentadoria ou para a sua pensão, eu não vou pensar nas novas regras, pois nós temos aqui o direito adquirido. E isso nós identificamos de forma expressa na Emenda Constitucional 103 de 2019, que nos diz: os proventos de aposentadoria devidos ao segurado, as pensões por morte devidas aos seus dependentes, são apurados de acordo com a legislação em vigor, à época em que forem atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão destes benefícios. Então, com isso, o que nós temos é o direito adquirido e também o ato jurídico perfeito. Agora, pensemos numa outra possibilidade. A possibilidade de vir uma nova lei que diverge com a coisa julgada. Se tivermos um ato ou uma determinada ação essa que ainda esteja em trâmite, que ainda não houve o trânsito em julgado, eu posso pensar na utilização aqui de uma nova regra, de uma nova lei. Mas se já temos uma sentença essa transitada em julgado, o que significa sentença transitada em julgada? Isso mesmo, uma sentença onde não cabe mais recurso. Então, se nós temos uma sentença que não cabe mais recurso, não há de falar aqui na aplicação de uma nova regra. Vamos lá. Isso é o que nós temos por regra. Mas nós temos exceção à retroatividade. O que eu quero dizer com isso? Há possibilidade de retroagir em determinadas situações? Sim, há possibilidade. Então, nós vamos identificar a retroatividade como exceção. E quando eu falo como exceção, eu estou a afirmar que o legislador, a princípio, precisa estabelecer isso para trazer uma maior segurança, pois, a princípio, o que nós temos é Constituição Federal estabelecendo que eu devo respeitar o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito. Agora, na própria Constituição Federal, estabelece, artigo 5º da Constituição Federal, nos diz, no seu inciso 40, que a lei penal não retroagirá,
Mas aí tem um salvo, salvo para beneficiar o réu. Então, se nós pensarmos numa lei que vem beneficiar esse réu, mesmo que ele tenha cometido um ato, então ele cometeu um ato aqui sob o manto de uma determinada lei. Essa lei não está mais em vigência. Essa lei ela foi revogada. Temos agora uma nova lei. Essa nova lei é uma lei mais branda, uma lei que estabelece uma pena menor ou uma lei que retira esse tipo penal. Nós vamos agora o quê? Beneficiar o réu. O que quer dizer? Nós não aplicaremos a lei ao qual nós tivemos o ato cometido por este réu, por essa pessoa, que já foi até mesmo condenada, que já houve até mesmo a sua sentença transitada em julgado. Então, nós esqueceremos aqui o ato em si, nós esqueceremos aqui a coisa julgada. É o que também estabelece o Código Penal, artigo 2º, lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por ato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único vem de encontro e complementa a lei posterior que, de qualquer modo, favorecer. Então, somente vou utilizar, se for favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ok? Então, nós pensaremos na possibilidade de retroagir, e aí estamos a nos referir mais especificamente do Código Penal, mas tão somente se for para beneficiar o réu. Isso encontra na Constituição Federal e posteriormente nós identificamos na lei infraconstitucional no Código Penal. Agora falaremos sobre a antinomia. Nós temos aqui a antinomia quando tivermos o conflito de duas ou mais normas jurídicas. Conflito esse que no primeiro momento nós conseguimos passar por esse conflito por meio de critério cronológico, por meio do critério da especialidade ou da hierarquia. Então nós conseguiremos aqui solucionar esse conflito utilizando esses critérios. Mas quando nós não conseguirmos enfrentar esse conflito, essa antinomia, utilizando apenas um critério, critério cronológico, ou critério aqui da especialidade, ou o critério hierárquico, nós estamos diante de uma antinomia de segundo grau. Ou seja, conflitos que existem então aqui dentre esses critérios. Conflito existente entre o critério hierárquico e cronológico, ou da especialidade e o cronológico, ou quem sabe o hierárquico e o da especialidade. Fato que, quando nós falamos da antinomia, nesse primeiro momento, nós temos de pensar critério da hierarquia. Quando nós temos a hierarquia, Constituição Federal, que eu já falei, e uma lei ordinária, nós nem vamos pensar aqui duas vezes. Nós seguiremos a Constituição Federal. Então, se tivermos, exemplo, nós temos na Constituição Federal estabelecendo que é vedado o trabalho do menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz ou que tem o que? Idade de 14 anos. Lei ordinária pode vir estabelecendo idade inferior para o trabalho do menor? Não, não pode. Pois nós temos aqui, diante dessa antinomia, nós resolveremos pelo critério da hierarquia. Sim, pelo princípio da hierarquia. Agora, vamos pensar sobre o critério cronológico. Critério esse cronológico, onde nós temos a seguinte situação. Nós temos duas leis ordinárias,
leis extraordinárias onde entram em conflito. Qual delas eu vou aplicar? Eu vou aplicar a norma mais recente. Por exemplo, nós temos a Lei 6.019 de 74. Essa lei, posteriormente, ela foi revogada parcialmente e trouxe novos dispositivos legais. Dentre esses dispositivos legais, estabeleceu para nós uma norma que proíbe essa relação de trabalho temporário, estabelecido então por meio de uma empresa pessoa física. Essa empresa de trabalho temporário precisa ser pessoa jurídica e estabelece outras regras. O que nós teremos é que, apesar de nós termos antes dessa lei, e aí vamos lá, critério cronológico, nós já identificamos que vamos seguir agora a nova lei. Então, toda e qualquer outra empresa que queira aqui prestar serviço, queira ser considerada como empresa de trabalho temporário, eu tenho de pensar nela observar os requisitos da Lei 6.019 de 74. Mas, e as outras? E as empresas já existentes? E aí o que nós teremos é o seguinte: esta mesma lei, ela vem estabelecer para nós que terá que estas empresas, de agora, dentro de um prazo estabelecido pela própria lei, de alterar e observar os novos critérios, as novas regras. Sim, nós temos aqui critério, então, cronológico. Critério cronológico, onde a lei nova, ela irá sobressair, prevalecer sobre a lei anterior, ok? Lei posterior prevalece ou derroga lei anterior. Critério da especialidade. Critério da especialidade, nós devemos pensar diante da seguinte situação: que a lei especial derroga uma lei geral. Quando nós falamos, por exemplo, dentro de uma determinada lei, lei de locação e o Código Civil, que trata sobre regras gerais. Quando eu falo sobre o Código Civil, que trata sobre regras gerais, e a lei de locação vem estabelecer o quê? Uma regra mais específica. Então, nós vamos aqui observar o critério da especialidade, o critério da lei de locação. Posteriormente, eu volto no Código Civil. Mas, a princípio, é isso que eu acabei de mencionar. Agora, se tivermos metacritérios para solução de antinomia, como eu falei, ou seja, antinomia de segundo grau, e aqui conflito hierárquico e conflito cronológico, temos uma nova lei estabelecendo de forma diferente da Constituição de 1988 e uma lei de 2020. Qual irá prevalecer? A lei de 2020, pelo critério cronológico, eu ficaria o quê? A lei é mais nova, então vai prevalecer sobre a antiga, que é de 1988. Mas não vamos parar por aí. Vamos pensar agora na hierarquia. Como ela é superior, nós deixaremos então o critério cronológico para atender o critério hierárquico. Agora, quando nós pensamos na especialidade e no critério cronológico, nós temos de tomar um certo cuidado. No primeiro momento, prevalece o da especialidade. E não aqui o critério cronológico. Mas nós temos de observar aqui o princípio da igualdade, admitindo aqui algumas exceções. E aí eu venho explicar para vocês uma seguinte situação. A CLT, ela é de 1943 e veio aqui vários dispositivos, várias leis revogando os artigos da CLT e incluindo novos artigos. Pois bem, nós temos agora uma nova espécie de contrato. Uma espécie de contrato onde traz regras específicas, que chama-se contrato intermitente.
Quando eu falo sobre este contrato intermitente, sobre esse trabalhador intermitente, ele traz novas regras. E aí estabelece que o contrato ele tem de ser escrito e não verbal. A princípio, o contrato ele pode ser o quê? Verbal. Mas veio essa regra e diz, tem de ser escrito. Então, o que nós vamos atender é o critério da especialidade. Temos um contrato novo, um contrato específico, que é o contrato intermitente, que traz novas regras. Então, nós vamos atender ao artigo que estabelece que há necessidade, a obrigação de ser escrito para sua validade. Ótimo! Agora eu avanço. Dentro desse mesmo contrato, critério que nós temos de observar o seguinte, olha, essa lei nova que estabelece o contrato intermitente é uma lei de 2017, da reforma trabalhista. Nos diz que o pagamento, a remuneração deste empregado se dará ao final da prestação do serviço. Se dará ao final da prestação do serviço. Como assim? Isso, final da prestação. Então, ele só vai, é um contrato bem atípico. Na verdade, ele é empregado, deixa eu só retomar para que vocês consigam acompanhar. O contrato intermitente é um contrato atípico. Por que eu digo que é atípico? Ele é empregado, mas ele não tem aqui a sua jornada fixa. É uma jornada, entre aspas, uma jornada móvel. Então, somente quando ele for convocado, que ele irá receber. Quando ele não for convocado, e ele pode passar 1, 2, 3 meses sem ser convocado, ele deixa de receber. Então, ao ser convocado, eu tenho de pensar no seguinte, eu fui convocado, e a minha convocação é para laborar pelo prazo de 2 meses. E se é pelo prazo de 2 meses, eu só vou receber ao final de 2 meses? O que diz a CLT? A CLT, esqueçamos aqui essa regra nova do intermitente diz isso. Mas a CLT já vinha mencionar que os empregados em si, eles têm o quê? Uma data limite para o recebimento, para a sua remuneração. Isso está no artigo 459, parágrafo 1º, que estabelece que tem de pagar até o 5º dia útil qualquer que seja a modalidade de trabalho. Então, tem de pagar até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalho. Sim, quando nós pensamos no artigo 459 da CLT, diz que, independente da modalidade do contrato de trabalho, este empregado tem direito à remuneração. Remuneração que deve ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente. E aí? Qual regra nós devemos estabelecer? O critério da especialidade, aqui, e dentro dessa especialidade, esse novo critério, que é uma norma até mais nova, então seguiríamos o critério cronológico. E aí, como que ficamos? É uma situação ainda um pouco mais complexa, pois nós nem temos aqui uma solução utilizando um critério ou outro. Pois se nós pensarmos neste caso específico, nós temos pelo critério cronológico, vamos para o critério cronológico, norma mais nova. E vamos utilizar a norma mais nova, que é a norma mais nova e diz que só pagará remuneração ao final da prestação. Se for utilizar o critério da especialidade, a especialidade nós também utilizaremos, porque trata-se aqui de um contrato especial. Mas temos de pensar na norma protetora ao empregado. E aí, com isso, nós utilizaremos uma outra situação, que se porventura não tivermos ou não conseguirmos resolver o conflito utilizando esses metacritérios, critério da especialidade, cronológico, da hierarquia, não tendo essa possibilidade, utilizaremos o princípio da justiça. Escolheremos aqui a norma mais justa. O artigo 5º da LINDB ainda nos diz, na aplicação da lei, o juiz ele deve atender aos fins sociais a que ele se dirige e às exigências do bem comum. Com isso, veio a portaria do Ministério do Trabalho, a portaria 349 de 2018, a estabelecer
que por mais que tenhamos uma lei dizendo que o pagamento ele se dará ao final da prestação, mas se agora essa prestação se estender além desse prazo estabelecido no artigo 459, parágrafo 1º, a sua remuneração ela deve observar esse prazo limite, que é até o 5º dia útil do mês subsequente. Entendemos que nem sempre esses critérios eles irão solucionar estas questões, estes conflitos, e devemos ir além, utilizar aqui princípios. E como utilizamos então o princípio da justiça? Utilizarmos, ou o juiz ele deve atender os fins sociais, deve se dirigir às exigências do bem comum. Da mesma forma, quando nós pensamos no critério hierárquico e o da especialidade. Critério hierárquico e o critério da especialidade não é possível estabelecer esse metacritério. E com isso, o que nós teremos então é uma vantagem apenas e tão somente ao critério hierárquico. Mas nós devemos ter cautela quando nós falarmos sobre o critério hierárquico e o critério da especialidade. E pensarmos na justiça e pensarmos nos direitos humanos, aquilo que for mais benéfico. Ok, e assim nós vamos para a nossa última parte, dentro desse tópico da antinomia. Quando nós pensamos no Código Civil, o Código Civil, a princípio, é um código que traz regras gerais. Sim, um código que traz regras gerais. Contudo, nós temos dentro desse próprio código normas especiais. E normas essas especiais que terão força de revogar uma outra norma especial. Isso mesmo. Então, pensando no Código Civil, o Código Civil, ele é um código que é uma norma geral. Contudo, dentro do próprio Código Civil, nós encontraremos normas especiais. E essas normas, por serem especiais, têm força de revogar uma outra norma especial, utilizando então aqui esse critério da especialidade e o critério então cronológico, essa norma mais nova. Então, poderia dar um exemplo, professora, do que a senhora está a abordar? Sim, condomínio edilício. Condomínio edilício é uma questão que foi regulada pelo Código Civil atual e que vem, então, aqui no artigo 1331 e seguintes, dentro do seu capítulo 7, revogar de forma substancial uma lei esparsa que fala sobre o condomínio, que é a Lei 4.591 de 64. Então, fiquemos aqui com essa informação, com o cuidado que nós devemos ter quando nós pensamos em um determinado código que a princípio é geral, mas nós temos aqui regra especial. Da mesma forma, também devemos pensar que quando não temos a possibilidade de utilizar de nenhum metacritério, vamos utilizar aqui princípios. Princípios esse com base o que? Na justiça. Ok, essas eram as informações que nós tínhamos para passar na aula de hoje. Na próxima aula nós avançaremos, mais especificamente falaremos sobre a eficácia das normas. Ok? Muito obrigada por assistirem o vídeo até o final. Aqueles que tenham dúvida em relação ao nosso conteúdo ministrado hoje, deixe a sua dúvida no canal, terei maior prazer, como sempre repito isso, terei maior prazer em responder, em sanar a sua dúvida. O meu aluno, por gentileza, pode ficar à vontade de enviar aqui a sua dúvida para o canal ou enviar a sua dúvida no meu e-mail institucional ou no meu e-mail pessoal. Novamente eu agradeço e até o próximo vídeo.